A fertilidade do solo é indispensável para uma produção agrícola de qualidade. Contar com um bom planejamento de adubação faz toda a diferença. E existem diversas técnicas que podem ser utilizadas para alcançar bons resultados. Sobre esse tema, a gente vai conversar agora com o especialista Vinícius Silva. Ele que é consultor de solos e professor de cursos sobre fertilidade da terra. Vamos acompanhar. Então, gente, recebendo aqui o doutor Vinícius, né? Ele que é consultor em solos e é doutor na área também pela Universidade Federal de Goiás, e a gente agradece por ele ter atendido o nosso convite. Olá, doutor, obrigada. Eu que agradeço, Liana Paiva, e justamente com a TV Meu Norte, é isso mesmo, né? Isso, TV Meu exatamente. Norte, estamos aqui diretamente do estado de Goiás, na cidade de Jataí. Nós Ah, costumamos perfeito. brincar, o furacão agrícola. Ah, ótimo, maravilha. Então, a gente vai conversar um pouco sobre um assunto que interessa pequeno, médio, grande produtor, né? A fertilidade do solo, né? E aí eu queria que o senhor me começasse falando para a gente um pouco assim, das características do solo do Brasil. Ele é diverso, né? Ele é muito diversificado, e aí é preciso aí um trabalho para cada tipo de solo, né? Uma avaliação, enfim. Essa pergunta da Liana Paiva, até parece que ela já é agrônoma aí, né? Já está agrônoma na veia. A parte de fertilidade do solo, principalmente no Brasil, eu vou colocar aqui onde eu estou, no estado de Goiás. Então, nós temos aqui, para você ter uma ideia, Liana, ao redor de 200 quilômetros, tem um latossolo que é mais arenoso, né? Então, ele tem muita presença ali de quartzo, principalmente porque já foi muito desgastado, teve muitas perdas aí de nutrientes, como, por exemplo, cálcio, magnésio, potássio, que é de grande importância para o desenvolvimento de grande parte das culturas, cultura tanto do ponto de vista anual, perene ou semi-perene. E temos também um latossolo aqui na região onde eu estou, que é especificadamente de Jataí. Aqui tem uma parte de basalto, e o basalto ele caracteriza principalmente por o acúmulo de recurso hídrico, que garante com que o nutriente ele vai ser acumulado de uma forma mais intensa. Só que isto veio principalmente a Revolução Agrícola, Eliana e demais telespectadores da televisão Meio Norte, com o advento do estudo da Embrapa. A Embrapa, lá na década de 60, os nossos solos do Cerrado, olha só, Eliana, esse dado Uhum. aqui, ó, ele não exportava nem 5% a nível mundial, isso lá na década de 60. Então, com a migração de grande partes de pesquisadores da Embrapa, foram fazer doutorado e voltaram para cá, remodelaram e aperfeiçoaram o perfil do solo. Então, qual é a característica? Um solo muito velho, que é grande parte dos nossos solos, chove bastante. Eu estava em Teresina, eu acho que 15 dias, aí a Sim. atividade pluviométrica muito, muito intensa. Então, isso acaba fazendo com que o nutriente acaba sendo perdido, sabe, Liana, com o tempo. Certo. Eu já sei que o senhor tem experiências aqui no Piauí, né? Até porque o professor Vinícius, ele dá aula, o doutor Vinícius dá muita aula, cursos online, enfim, sobre solo. Aí vamos fazer uma avaliação um pouco, o senhor até brevemente me falou, assim, das regiões do Piauí, né? Falar um pouco desse solo piauiense, para quem está nos assistindo. Principalmente aí, na região do sul do Piauí, em Luí, Bom Jesus, se não me engano, né? Bom Jesus, a Isso, tem uma região região da da Gorgueia, é isso mesmo, né? Uruçuí, Bom Uruçuí. Jesus, Uruçuí, né? Ali, aí nós temos Sebastião Ribeiro, né? Temos ali Baixa Grande do Ribeiro, perdão, Sebastião Leal. É uma região bem produtora, que faz parte dos cerrados, né, piauienses. E lá tem uma característica, pessoal, é muito parecida com o que acontece aqui nos nossos cerrados. Uma região de cerrado é uma região que tem essa dinâmica, como nós comentamos aqui, sabe, Liana? Tem muita perda ali de nutrientes, com os macronutrientes. Aí o pessoal, porque o público da Liana pode ter uma galera aí que pode ser do agro mesmo, ou pode ser ter uma Isso, certa afinidade, mas quando fala macro, o que é isso que o professor está falando de macro? Macronutriente, pessoal, é o nutriente que a planta precisa em maior quantidade. Eu vou fazer uma comparação no nosso organismo. No nosso organismo nós temos a proteína, que tem que ter em grande quantidade, os carboidratos também, e nós temos ali as vitaminas, que consequentemente não são menos importantes, mas são indispensáveis ao nosso organismo, que seriam, no caso, aí os micronutrientes para as plantas, seriam as vitaminas.
Então, como a parte sul do Piauí é esse cerradão, né, que principalmente foi desbravado aí, eu acho que na década aí de 90, né, com a migração aí de gaúchos, o que eles têm que fazer? Essa recomposição do solo. Como assim, professor, essa recomposição, essa reconstrução do solo? É aumentar principalmente essa entrada desses nutrientes em grandes quantidades, que é o nitrogênio que a planta precisa, principalmente para desenvolver ali o enchimento, se eu for falar ali no caso de soja e milho, o enchimento daquele grão, e eu tenho que melhorar a qualidade daquele grão. Para melhorar a qualidade do grão, Liana, eu preciso do fósforo. Então, então você imagina, o sul do Piauí, cerrado, aí no caso descampado, os 2 primeiros anos, Liana, até os 2, 3 primeiros anos, consegue ter uma produtividade até adequada. Por quê? Porque ainda tem um resto ali de matéria orgânica. Então, aí com o tempo tem que fazer o quê? A recomposição química do solo, desses NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. Para chegar exatamente aí, não é fazendo propaganda, mas aí eu fiquei Aham. sabendo que vocês baterem recorde aí de produtividade de soja e milho em Bom Jesus. Então, uma fronteira agrícola aí. E me falaram também, né, por isso que é bom a gente viajar, que tem a região de Valença. É Valença, é isso? Tem Valença, sim. Que é Picos, Valença. E também estão desbravando lá cerca de 4 ou até mais 5.000 hectares ali do plantio de soja, né? Comentamos até que com os alunos que estavam aí, que Teresina vai ser logo, logo aí um escoamento produtivo agrícola da região do Nordeste. Por quê? Porque facilita principalmente aí o escoamento no nível de porto, está próximo do porto, e vai ter esse canal do sul do Piauí, da região de Caxias, que está muito próximo do Piauí e também da parte também de Valença. Certo. Aí a gente falava também que tem o norte, né? Que aí é mais Ah, próximo sim. ali do litoral. Uhum. Ali você já pega culturas assim mais adequadas ali, principalmente como tem mais uma textura mais arenosa. Antigamente pensávamos o seguinte, Liana, ó, não, professor, mas textura arenosa não quero nem de graça. Para você ter uma ideia, Liana, aqui nós temos áreas aqui em Cerrado que a textura arenosa, aí também no Piauí, está tendo produtividades aí de soja batendo na casa de 80, 85. Logicamente que isso é um trabalho que vai sendo feito ao longo do prazo. Aí, como assim, professor, que trabalho? Aumentar essa matéria orgânica, por exemplo, nós utilizamos muito aqui em Goiás, a crotalária, a mucuna preta, o capim, no caso a braquiária, para fazer o quê? Essa quantidade de resíduos vegetais no solo que vão aumentar principalmente a inserção e também a quantidade dos elementos químicos minerais que a planta precisa. E com isso acabou aquela questão, sabe? Solos de textura arenosos são improdutivos. Hoje, para você ter uma ideia, Eliana, lá no Tocantins, em solos pedregosos, a galera está batendo ali um teto ali produtivo de soja ao redor de 70, 72 sacas. Você já pensou? No solo pedregoso também planta? Realmente é um bom rendimento, viu? É o É, nível da nossa agricultura, é top. doutor Vinícius, antes de falar das práticas corretivas, né, Hum? para tornar um solo fértil, eu queria falar assim, as propriedades naturais, os fatores naturais, né, que são importantes para um solo fértil, né, para um solo produtivo. Um solo ideal, por exemplo, eu vou colocar um elemento aqui que nem o cálcio, né? O cálcio, segundo principalmente aí a literatura aqui dos cerrados, ele tem que ter no mínimo 2,4 centimol carga. O cara falou, o que que é isso? 2,4 centimol. Seria o equivalente numa área, vamos colocar recém-desbravado, uma área, por exemplo, ali de textura arenosa, você incrementar ali, Liana, 8 a 9 toneladas ali de calcário para ter esse cálcio. Então, quando ele está faltando cálcio. Agora, quando é um solo, por exemplo, que você já tem uma quantidade ali de cálcio bem consolidada, foi feita uma calagem, que é o pré-plantio, que é antes de ter a introdução do plantio, conforme a adequação da região, pode ser uma soja, um milho, ou pode ser um capim, né, que aí tem muito mombaça aí. E então aí abaixa essa cota, sabe, Leandro? Pode chegar a 3 toneladas, ou não pode nem adubar.
né? Desculpa, não pode nem calcarear, porque o pH, até que principalmente o pH da característica não só do Piauí, mas também aqui de Goiás, é um pH altamente ácido ali, 4,6, 4,8, então tem que aumentar esse pH para que a minha cultura, principalmente de nível de exportação, que comentamos hoje em dia, que é o de grãos e também o algodão, possa ter um pH aí por volta de 5,8 a 6,2. Então, com isso, eu tenho que aumentar também a quantidade lá de potássio. Se eu Sim. tiver um potássio aí de 60 miligramas, o que é isso, professor, 60 miligramas? É só você multiplicar aqui por 2, ó, 60 vezes 2, 120 quilos. Então, se eu não tiver 120 quilos de potássio, por exemplo, uma cultura de milho, eu não consigo, sabe, Eliana? Eu não consigo fazer com que esse milho ele não saia nem da terceira folha. Então, quando ele vai para a quarta folha, ele já é o que? Abortado. O nutriente não consegue ir para a fase de pré-germinação e encher aquele grão, ter aquele grãozão de qualidade, né, que o consumidor quer. Então, para ter toda essa dinâmica de nutrientes, o que eu tenho que analisar, Liana? Como que está o regime pluviométrico da minha região, porque hoje nós temos esses fenômenos, né, climáticos, El Niño, Laninha, por exemplo, o pessoal do sul está tendo muito problema com a Laninha, questão da estiagem. Sim. Então, esse próximo que vai vir agora, El Niño, sabe, Liana? O que vai acarretar? Vai acarretar o contrário, vai chover chuvas em grande quantidade no sul, enquanto a partida aqui para a região centro-oeste e até chegando aí onde está o nordeste, a gente vai ter um decrescimento de pluviometria. Então, se imagina o desafio do produtor, que ele tem que lidar, além com o nutriente, esse aspecto também climático. Tá. A gente tem as características físicas, químicas e biológicas, né? Que Uhum. definem aí a questão, digamos, dos atributos do solo. Eu queria que só que o senhor fizesse um discorrer, né, de cada um. Quais são as características físicas, as químicas, né? E as biológicas, né? Que são essas variantes, né? Que tornam ou não um solo produtivo. Ah, bem colocado. A parte física, ela seria, vamos colocar o couro do solo, a estrutura. Então, quando você vê ali por exemplo, um latossolo, aquele latossolo, já viu aquele latossolo bem vermelho, aquele solo com aquela coloração vermelha? Aquilo ali é principalmente por um minério que tem que chama de hematita. Aí o hematita ele libera, que vem principalmente aí ligado ao hemo, né? O hemo do sangue, que é a circulação sanguínea. E você tem também um solo de coloração mais alaranjada, né, provocada principalmente pela gibsita, que é o alumínio. Então, a parte física, o que ele vai traduzir? Se o solo tem água e se o solo tem oxigênio. Agora, a parte química, que nós comentamos agora. Como é que esse pH, né, o pH que vai correlacionar principalmente se eu vou ter no meu solo mais alumínio, se eu tiver mais hidrogênio, isso não é bacana, porque se eu tiver muito alumínio, imagina o seguinte, posso pegar essa garrafinha aqui, né? É como você tem essa raiz aqui, ó, o alumínio, ele vai o quê? Ele vai gerar nódulos, ele vai machucar a raiz, ou seja, a raiz não vai conseguir absorver os nutrientes. E a biologia do solo, ela vai juntamente ali com a comunidade de bactérias, também de vírus que tem também, e de outros micro-organismos, eles vão o quê? Melhorar a qualidade física desse solo, se esse solo ele está no estado de compactação ou não compactação. Então, a biologia ela vai traduzir o que? O melhor resultado para a química, se aquele solo, se está compactado, ele está perdendo a parte química, né? E se ele tiver compactado, eu vou ter o quê? Menos água e menos também trocas gasosas. E com isso a planta ela não consegue absorver o nutriente. Então, E aí, então você pensa, desenvolva uma cultivar e a raiz não consegue ter essa absorção. agora vamos falar daquilo que a gente pode corrigir, né? As técnicas, né? Que a Uhum. gente pode corrigir. Vamos falar de algumas, vamos destacar as principais que o senhor acha, né? As principais é o seguinte, como nós vivemos num país aqui, ó, meramente tropical, o calcário é dispensável. Não só o calcário, agora quando tem o pessoal aí do sul, porque eu acho bacana a pergunta da Liana, que ela está tanto querendo colocar a visão
para o pequeno, não é isso, né, Eliana? E a visão Isso, também para o grande isso. produtor. Porque É. o estado do Piauí parece muito que aqui em Goiás. Nós temos também muito pequenos produtores e Sim, nós também temos os grandes. E dentro dessa dinâmica, tanto pequeno como grande, como ela já focou aí, pessoal, tem que fazer coleta, tem que fazer análise, para você saber se o seu solo, a técnica de quê? De calcareamento. Então, eu vou calcarear ali, no máximo, ali a 0,22 centímetros, no máximo. Então, vou incorporar. Como assim incorporar? Uma grade, né? Uma grade aí, ela vai incorporar ali principalmente numa polegada de 42. Por quê? Porque o calcário ele tem dificuldade, sabe, Liana? Ele tem dificuldade de solubilizar em água. Por isso que eu quebro o particulado para que ele possa aprofundar numa maior quantidade, no máximo 22 e no máximo 25 centímetros. Só que isso hoje, Liana, principalmente por causa das plantas que são mais responsivas, que tem mais resposta em aumento de produtividade, eu tenho que utilizar o gesso agrícola. Porque o gesso agrícola, ele vai o quê? Ele vai alcançar esse cálcio, né? Que ele vai alcançar em maiores profundidades aí, ó, em 40 centímetros, 60 centímetros, 80 centímetros. Então eu acabo o quê? Neutralizando esse perfil do solo. Como assim neutralizar? Eu vou controlar o alumínio, vou controlar o hidrogênio, e com isso a planta, como ela precisa a parte aérea crescer mais e a raiz também aprofundar, esse nutriente ele está mais presente numa maior quantidade. Aí eu chego no outro detalhe, que é a quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio. Aí o telespectador pergunta, qual quantidade? Aí é aquela pergunta que nós falamos, sabe, Leandro? Depende. Por quê? Depende do seu solo, se é um latossolo, se é um solo mais arenoso, se tem muito regime pluviométrico, se tem pouco regime pluviométrico, se tem início de compactação. É outra questão que vem, sabe, Leandro? Será que, você falou de técnicas, né? Uma técnica muito adequada também é o produtor fazer avaliação física do solo. Pega um penetrômetro, então tem um penetrômetro que utiliza muito na faculdade, você faz ali, ó, uma, duas, três, quatro, cinco batidas. Então, de acordo com essa quantidade de batidas, vai ser a pressão que aquele solo pode suportar. Então, se ele está suportando uma carga, quer dizer, um peso maior do que o solo permite, opa, é sinal que teve uma pequena colisão no solo. É o início de uma compactação. Então, tanto fazer a parte relacionada aí à calagem, à gesso agrícola e também a parte do penetrômetro para saber a física do solo, a qualidade física do solo, ela é primordial. E hoje o pessoal está trabalhando muito, Eliana, o pessoal do Piauí também eu fiquei sabendo, com a questão da qualidade biológica. Como é que está a biologia desse solo? Então, tem laboratórios que faz um raio-x para saber se aquele solo está tendo uma boa ou não qualidade, tanto física, química e também biológica. certo. Isso vamos falar agora assim de um solo degradado, né? É Hum. possível recuperar, depende do nível de degradação, enfim. Ó, se a degradação ela for ao extremo, vamos colocar numa vossoroca, o que é a vossoroca? Quando faz sabe aqueles buracos, parecem uns canyons, né? Lá dos Estados Unidos. Aí nesse caso aí, Liana e demais telespectadores, aí não tem como. Não tem como ter qualquer plantio. O que que as pesquisas acabam fazendo? Faz aquele amontoamento ali de pneus, né? E às vezes planta até um arbusto ali, mas fica só dentro daquela condição. Agora, o que que você tem que detectar? Quando ele está ali por volta de 20 a 25% de degradabilidade, tem como fazer essa recomposição, para você não expandir ao restante da área e controlar aquela expansão da erosão. Por quê? Porque um solo, quando está altamente compactado, é sinal que ele está desnudo. Quando você passa por uma região, Liana, quando você vê um solo ali que não tem nada de material vegetal, pode ser uma estrutura arbórea, uma gramínea, aquilo ali é sinal que o produtor ele não está olhando a qualidade física do solo dele. Então, como é que você recompõe? Através de forragens, hoje nós temos aí estilhosantes, Campo Grande, Mineirão, está sendo utilizado principalmente para estruturas de textura mais arenosa, para ter o que? A maior formação de matéria orgânica, e com essa maior formação de matéria orgânica vai construindo não só a parte química,
mas também a melhoria e o condicionamento desse solo do ponto de vista biológico, quer dizer, o micro-organismo ele começa a ter mais atividades. Então é um solo sadio, sabe? Um solo, quando você faz um recorte, sabe, Liana? Ali você vê a minhoca. Quando você vê minhoca no sistema, esse é um solo que realmente ele está bem trabalhado, o sistema ali está adequado, e esse produtor ele está de nota 10 porque ele está conservando. Agora, um solo, quando você faz uma perfuração, só para você ter uma ideia, nós temos uma estação experimental aqui em Goiás, que é juntamente com a Embrapa, no município de Ipameri, Fazenda Santa Brígida. Se você chegar aqui, não sei se você conhece aqui Goiás, e os Não. demais telespectadores, vem em agosto para você ver aqui em Goiás, que é uma seca aqui que está a 5% de umidade, ó, a nível de deserto, 5 a 7%. Aí o pessoal da Embrapa que faz essa integração, que é importante fazer, Eliana, a integração lavoura-pecuária, que é essas Pecuária. forragens, né, e arbóreo, eles estabeleceram esse estudo lá na região de Santa Brígida, que é exatamente nesse panorama que você falou, altamente compactado, só pecuária, nada contra a pecuária, tá, pessoal? Não vamos pensar que o professor está Aham. contra, mas é só o uso da pecuária, né? O pisoteamento do animal compacta o solo. E hoje eles o que? Eles recuperaram principalmente porque planta soja, planta milho, planta girassol, planta ali o capim braquiária rosiziensis, planta ali com um arbóreo também, eucalipto, e hoje é uma referência essa fazenda aí, tem canadenses, tem americanos que vão lá para entender esse processo de melhoria, aliás, de recuperação desse solo, entre aspas, que ele estava fadado ali a perder a sua produtividade. Doutor Vinícius, eu quero super agradecer, viu, sua disponibilidade em atender a gente. Muito obrigada. Eu acho que ainda fica assunto para a gente tratar depois. Não, eu tô aberto aqui, viu, Liane, telespectadores da TV Meio Norte, você pode me chamar no momento que você achar mais adequado. A galera, se quiser nos acompanhar, eu tenho trabalhos que eu faço lives, tá, Liane? Então, você está convidada aí para participar de uma live nossa aí, falar sobre comunicação do agro, eu ficaria muito lisonjeado. E é professor, tá? Professor Vinícius Agro. O Instagram, o YouTube também, professor Vinícius Agro, e também o professor tiktokeiro. Tem o TikTok também, né? Ah, Professor Vinícius Agro. eu super agradeço. E quando você voltar aqui, nos avise, quando vier a Cresina, tá bom? A Aviso com gente bater um papo aí antecedência. pessoalmente, tá bom? Com certeza. E é uma terra muito bacana, vocês estão de parabéns. Nós sabemos da potencialidade do Nordeste. O Nordeste é uma região assim e riquíssima, né, que tem como explorar. Vocês não têm ideia, na verdade, vocês têm ideia do potencial que vocês são. Com certeza aí vai ser não só nova fronteira agrícola, porque eu falo agrícola, sabe, Liana? Porque a agricultura ela move tudo, né? Sim, A gente sim, fala que o sim, sim. agro é tudo e é tudo mesmo. É tudo, é verdade. Obrigada, tá bom, doutor? Eu que agradeço.